A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da quinta lição do terceiro trimestre de 2021. Título da lição: O reinado de Acasias. Texto áureo: tenha já o fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, versículo 9. Verdade prática: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Leitura bíblica em classe, segundo o livro de Reis, capítulo 1, dos versículos 1 ao 8 e dos versículos 13 ao 17. Primeiro tópico: um reinado marcado pela idolatria. Número 1 do primeiro tópico: o Deus de Acasias. Número 2 do primeiro tópico: Acasias segue os passos de seus pais. Meus irmãos, Acasias era filho de Acabe e Jezabel. Ele assumiu o trono depois da morte trágica de seu pai Acabe, e seu reinado, meus irmãos, foi marcado pela idolatria. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus. E quando Acasias adoece, é justamente essa divindade, por nome de Baal-zebub, que ele manda consultar para saber se morreria ou se viveria. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 2 diz: e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Acasias, meus irmãos, segue os erros e as más condutas de seus antepassados. Seu reinado foi um dos mais difíceis para Israel. Infelizmente, Acasias imitou Acabe, Acasias imitou Jezabel e Acasias imitou Jeroboão. E esse exemplo de Acabe e Jezabel serve-nos, meus irmãos, de alerta na maneira pela qual educamos nossos filhos. Acasias viu seus pais caluniando, perseguindo profetas, adorando Baal, e foi exatamente isso que ele repetiu no seu reino. Que sejamos, meus irmãos, exemplos de fidelidade, exemplos de temor para os nossos filhos, e que Provérbio 22:6 seja uma realidade no jeito e na maneira que educamos nossos filhos. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aleluia! Segundo tópico: Elias desafia a adoração a Baal. Número 1 do segundo tópico: a corajosa intervenção de Elias. Número 2 do segundo tópico: a resposta de Elias aos soldados. Número 3 do segundo tópico: um ministério de fogo. Meus irmãos, com a gravidade do ferimento e a medicina precária daquela época, Acasias mandou seus súditos consultar Baal-zebub. E quando os mensageiros do rei estavam indo para consultar falso Deus, o Senhor Deus, o Eterno, falou com Elias para que os encontrassem e perguntasse. Segunda Reis 1:3 diz: mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Meus irmãos, quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou 3 vezes um pelotão de 50 soldados para levar o profeta até o palácio. Os 2 primeiros capitães ordenaram que Elias descesse e fosse ao encontro do rei. O primeiro disse: desce. O segundo disse: desce depressa. E nas 2 vezes
pela arrogância, pela prepotência dos capitães, Elias pediu fogo do céu e consumiu ele e os seus 50. Já o terceiro capitão estava afinado com a obediência de Elias e pediu misericórdia. Então o Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Aleluia! Elias, meus irmãos, pode ser chamado de o profeta do fogo. Em 1 Reis 18:38, no Monte Carmelo desceu fogo do céu, consumindo o altar e tudo o que havia nele. Em 1 Reis ainda, 19:12, Deus chama a atenção do profeta por meio do fogo. Em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 10 ao 12, 2 vezes desceu fogo do céu para consumir os soldados. Que Deus, meus irmãos, levante nesses últimos dias muitos profetas com a mesma autoridade de Elias para combater a apostasia e a idolatria. Oh, glória a Deus! Terceiro tópico, a doença de Acasias e sua morte. Número 1 do terceiro tópico, o julgamento do Senhor contra Acasias. Número 2 do terceiro tópico, a determinação de Elias e a morte do rei. Número 3 do terceiro tópico, as qualidades de Elias. Meus irmãos, Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado. Segundo Reis 1:4 diz: e por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Deus, meus irmãos, Ele não tolera, Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. E o profeta Elias, ao ser convocado à presença do rei, não mudou de atitude e nem a sentença que ele proferira. Elias não teve medo de repetir o que já havia dito aos mensageiros. E mais uma vez, a coragem de Elias e a sua lealdade a Deus se evidenciaram. Elias não temeu a morte, meus irmãos. A obediência a Deus era mais importante do que qualquer outra coisa. Aleluia! Elias tinha intimidade com Deus e mostrou seu zelo em promover a adoração ao Deus de Israel. Aleluia! Louvado e exaltado seja o Eterno. Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo: ainda hoje o Senhor Deus, o Eterno, busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.